Bom, já demos um minutinho. Bom dia a todos. Esperamos que todos estejam bem. Setembro já prestes a acabar. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Depois de um pouco mais de um ano, eu acredito, num primeiro encontro em que a Fragome participou, também com o Campus Melo, que a gente falou sobre Virtual Assignment. Isso há um pouco mais de um ano. E hoje a gente está aqui para trazer um pouco mais desse assunto, agora um pouco mais de realidade, um pouco menos tendência, muito mais realidade, apesar de apenas um ano. A pandemia, se tudo der certo, caminhando para o final, e a gente começando a falar sobre os nômades digital. Foi uma realidade que chegou para ficar e a gente tem visto muitas pesquisas sobre o retorno ao escritório e o quanto é importante a gente tratar desse assunto também. Empresas como a Microsoft fizeram pesquisas com seus funcionários, ou a Korn Ferry também identificaram que mais de 70% acham que ficar trabalhando remotamente é o novo normal, que não querem voltar para o escritório. E desses, aproximadamente 45% pretendem se mudar. Então, a gente precisa olhar com muito carinho para essa parcela dessa população dentro da nossa força de trabalho que tem o interesse em se mudar e como a gente quer manter. Né? A competição por talento chegou com tudo, né? A gente buscar o talento onde ele estiver, mas a gente também precisa reter. A gente não pode perder esses talentos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, é um prazer estar aqui com nossos amigos do Campus Melo mais uma vez para tratar desse assunto. Hoje aqui pela Fragome vamos falar eu, que sou diretor da Fragome, Diogo, e minha colega Paloma, que é gerente aqui junto com a gente. E pelo Campus Melo, nossos colegas Maurício, o Maurício Tanabe, todos conhecem como Tanabe, sócio do Campus Melo, e o Danilo também, que já participa bastante com a gente dos eventos, né, Danilo? Obrigado, Diogo. Obrigado. Falar rapidamente aqui da Fragome. A Fragome é a maior empresa de imigração do mundo. A Fragome foi fundada há 70 anos atrás, em 1951, em Nova York. Hoje são mais de 4.100 profissionais que só fazem imigração. A Fragome é uma empresa dedicada exclusivamente à imigração e tem muito orgulho de trabalhar apenas com uma atividade e dedicar todos os esforços e recursos para desenvolver melhor essa atividade. São mais de 50 escritórios próprios no mundo, conseguindo coordenar as atividades em mais de 170 países também. Aqui no Brasil, apesar de operar desde os anos 80, a Fragome abriu o escritório próprio no ano de 2013, e hoje já são mais de 38 pessoas trabalhando somente com imigração. No ano passado, apesar de ser um ano de pandemia, a Fragome processou mais de 4.200 casos. E aqui no Brasil, os escritórios em Rio de Janeiro e em São Paulo, a gente consegue cobrir, eu costumo dizer que é do Oiapoque ao Chuí, que são projetos do Rio Grande até o Macapá. Já conheci o Macapá pela Fragome também. Então é um prazer cobrir todo o território nacional. E eu queria fazer um convite para todo mundo que nos ouve aqui. No site da Fragome, a gente tem um microsite que a gente convida todos para conhecer sobre o Covid, sobre os impactos do coronavírus na imigração no mundo, sobre todas as restrições que aconteceram, sobre as flexibilizações também, país atualizado diariamente. Então, qualquer país que você queira saber se você pode, se você não pode, se tem restrição, se precisa de exame ou de vacina, está tudo atualizado lá no site, nesse pedaço do site dedicado unicamente a essa atualização. Em outra parte do site, a gente tem os relatórios de tendências migratórias no mundo. E saiu há poucas semanas o relatório da América Latina também. Então, se alguém quiser conhecer um pouquinho melhor sobre o que vem pela frente, como a gente já antecipou os nômades digitais há muito tempo lá atrás, a gente também fala muito do que vem pela frente ali naquele relatório. Então, convido a todos a conhecerem o que vem tanto para a América Latina ou para o mundo nos próximos meses. E eu passo para o meu colega Tanabe. Valeu, Diogo. Obrigado pelas apresentações. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Diogo, meu amigo, Paloma, que hoje vai fazer a estreia dela aqui no webinar em parceria com o Campus Melo. E o Danilão, que todo mundo já conhece. Danilo aqui é o meu braço direito, que cuida da parte de Global Mobility dentro do Campus Melo. Nós somos um escritório que tem essa parceria internacional com o DLA Piper e, obviamente, teríamos que ter um parceiro de peso também na parte de imigração com a Fragome, né? Acho que a gente vai fazer muitos
Outros webinars no futuro, hein, Diogo? Se prepara aí, prepara a garganta mesmo, tô vendo que já está tomando água, vamos falar bastante. Mas o Campus Melo, para quem não conhece, o escritório que hoje tem 34 sócios, né? A gente nasceu com uma boutique imobiliária, hoje a gente ocupa o top mais, o ranking mais alto, né, na área imobiliária. Nós temos o NPS, que é um score, que é um score de net, chama Net Promoter Score, de 83, de 0 a 100, 83. Nós somos um escritório de vanguarda, gente. Então, a gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com uma proximidade muito grande com o cliente. Então, a gente manda para os clientes, habitualmente, pesquisas para avaliação dos nossos serviços e a gente tem pontuado super bem, muito acima do que a média de mercado. Nós temos aí mais de 530 prêmios, né, na área jurídica. Atualmente estamos com 6 escritórios, nós temos um caçulinha aí em Miami, mas estamos no Rio, São Paulo, Brasília, Nova York, Londres, recentemente Miami, 230 integrantes, sendo que aproximadamente uns 160 advogados, entre sócios e advogados, 22 práticas jurídicas, somos full service, podemos atender qualquer tipo de demanda, e a gente está em mais de 14 setores da economia, a gente tem um slide que fala um pouquinho desses setores, e o próximo slide fala da nossa parceria com o DLA Piper, né? O DLA Piper é o segundo maior escritório de advocacia do mundo em número de advogados, tem uma atuação em mais de 40 países e nós temos uma proximidade muito grande com eles. A gente tem atuado em projetos internacionais e projetos globais, tanto na área industrial de serviços, também na área de imigração e global mobility, tá certo? E os setores, eu acredito que muitos de vocês aqui fazem parte de algum desses setores, desde agrobusiness até mídia e esportes, passando por energia, passando por petróleo e gás, indústria, serviços, telecom, TI. Nosso escritório ele tem uma pegada e uma variedade gigantesca de clientes e não podia ser diferente. O mundo mudando, decorrência dessa pandemia maluca que obrigou todo mundo a trabalhar rapidamente em regime remoto, acelerou alguns processos, né, de relações de trabalho moderna, e o webinar de hoje é justamente para isso, é para mostrar que a velocidade que as coisas estão acontecendo é muito mais rápida do que no passado, e para atender a demanda dos jovens talentos da geração Y, da geração Z, da geração Millennium, a gente tem que tomar algumas medidas, tomar algumas decisões rápidas para que esses talentos acabem não indo para os nossos concorrentes, né, para outras indústrias. Bom, queria passar a palavra para a Super Paloma, que já está aqui na expectativa para iniciar o nosso webinar efetivamente, com trabalho remoto e nômades digitais. Paloma, bola é sua. Bom dia, pessoal, tudo bom? Prazer, enfim, estar dividindo hoje aí com vocês, amigos queridos e super competentes, e eu acho que trazer esse tema é tão importante que, como o Diogo falou, era uma tendência, mas, enfim, foi acelerado pela pandemia e hoje é uma realidade que a gente precisa, enfim, se preparar, né? Então, eu acho que para que estejamos todos na mesma página, eu vou trazer um conceito de trabalho remoto e nômades digitais, né? Do pouco do que a gente vai falar hoje. Bom, trabalho remoto, né? O que o trabalho remoto é? São indivíduos que estão trabalhando fora do seu ambiente tradicional de escritório, né? Então, é aquele colaborador que não está trabalhando nas dependências da empresa. Ele pode estar trabalhando de casa, ele pode estar num coworking, ele pode estar na mesma cidade ou ele pode estar em outro país. Os nômades digitais, quem são? São aqueles profissionais que utilizam a tecnologia para desenvolver o seu trabalho, mas enquanto eles viajam pelo mundo. Então, a gente combina o trabalho com o turismo e negócio. Então, esses são os nômades digitais. No próximo slide, a gente vai trazer um pouquinho de alguns dados para vocês, né? É, de fato, uma realidade, a gente não tem mais como ignorar, a gente precisa se preparar para ela. Hoje, 38% dos nômades digitais ganham mais de 75 mil dólares por ano. Então, só nos Estados Unidos, a gente tem mais de 10 milhões de nômades digitais, né? Esse nômade digital, é importante dizer, ele não tira o emprego de um local. Ele tem o seu contrato firmado com o seu país de origem, mas ele está naquele país ou naqueles países consumindo, aquecendo o mercado imobiliário, movimentando a economia. Então, a gente está falando hoje de mais de 35 milhões no mundo de nômades digitais e que gastam um valor super expressivo aí de mais de 700 bilhões anualmente de dólares por ano. Então,
é nesse capital que a gente está falando que os países estão interessados, né? É por isso que a gente tem visto, e aí o Diogo vai falar um pouco mais para frente, do número de países que vem crescendo cada vez mais, que criam, de fato, essa categoria, né, do visto específico de nômade digital. Os países que saíram na frente são basicamente os países que vivem de turismo e com essa pandemia louca foram realmente impactados com todas as restrições de viagem, né, que a gente teve. Então, para voltar a aquecer essa indústria, eles largaram na frente e, de fato, começaram a criar esses vistos específicos de nômades digitais. Antigamente, a gente via o nômade digital era um freelancer, era aquele profissional que tinha um contrato de prestação de serviço. Hoje, a gente vê até muitos cargos de executivos, de CEOs até, porque a gente não pode esquecer que o contrato deles, né, ele está no país de origem. Então, se você está gastando esse dinheiro em euro, por exemplo, você tem um forte impacto aí de variação cambial. Mas a gente vem vendo, assim, tem visto que isso está mudando também e está se estendendo e ampliando um pouco mais. Eu acho que a gente termina aqui falando de uma pesquisa que em 2035 a gente tem uma expectativa de ter 1 bilhão de nômades digitais no mundo. É uma loucura, não dá para ignorar mais, de fato. Bom, agora a gente vai trazer para vocês uns casos concretos, vamos entender um pouco mais na prática como isso funciona e os impactos, né? Como a gente tem que se preparar para essa nova realidade. Nosso primeiro caso, a gente tem o Ricardo. O Ricardo tem dupla nacionalidade, ele tem brasileira e portuguesa. Ele gostaria de viajar e morar na Europa por uma temporada, mantendo seu trabalho no Brasil de maneira remota. Então, o que a gente pode falar aqui? Vamos falar um pouco agora da parte migratória do Ricardo, né? Ricardo, ele tem uma vantagem, porque ele já tem uma nacionalidade que vai permitir com que ele passe um maior tempo em alguns países, né, por conta dessa nacionalidade portuguesa dele, mas ainda assim a gente precisa verificar alguns detalhes, né? A gente tem que ver se esse país de interesse do Ricardo, por exemplo, permite que ele trabalhe com a nacionalidade que ele tem, né? A gente tem aí o Brexit, pode ser que ele queira ir para um lugar onde ele não possa trabalhar por um grande período de tempo, mas é uma realidade diferente, por exemplo, se a gente estivesse falando que o Ricardo resolveu ir para o Canadá, por exemplo. Se ele tivesse resolvido ir para o Canadá, ele ia precisar de uma autorização de viagem, e aí ele ia ter aquela limitação de permanência por até 90 dias. Então, eu acho que o que a gente precisa entender aqui é que é importante você ter um parceiro de imigração que consiga te ajudar a mapear, né, essas restrições ou essas autorizações que são necessárias, para poder entender para onde o Ricardo pode ir, quais são os impactos dele, como que ele pode trabalhar. E eu acho que o próprio Ricardo também, porque se o Ricardo, por exemplo, vamos pensar que ele opte por tirar o seu próprio visto de nômade digital. Ele não vai precisar da empresa, ele vai fazer uma aplicação rápida, simples, onde ele normalmente vai ter que comprovar a capacidade financeira, vínculo empregatício dele, um seguro-saúde, mas ele vai conseguir, por exemplo, se ele quiser ir para as Bermudas ou se ele quiser ir para Malta, ele consegue tirar com uma certa facilidade o visto de nômade digital, onde ele possa ficar aí por 12 meses. Mas essa é só a questão imigratória, né, Danilo? Acho que a gente tem algumas outras implicações trabalhistas e fiscais nesse caso do Ricardo. O que você conta aí para a gente? Quais são os riscos e as preocupações que a gente tem que ter? Sem dúvidas, Paloma. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Tanabe, Paloma, Diogo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. No caso do Ricardo, Paloma, sem sombra de dúvidas, assim, né, já tem uma facilidade pelo fato dele portar a dupla cidadania, nacionalidade. Sob ponto de vista, o que a gente costuma analisar nesse tipo de situação, tá? Primeiro, tem crescido muito esse tipo de demanda, né? E é o tipo de demanda que a gente gosta bastante de trabalhar, porque afinal de contas é a gente aí conseguir atender tanto o anseio de negócio quanto a realização pessoal, profissional do nosso profissional. Sob ponto de vista, qual que é a análise que a gente costuma fazer, né? Primeiro a gente vê sob ponto de vista factual. É possível o Ricardo, de fato, trabalhar a partir de outra localidade, que não aqui no Brasil, né? Esse profissional, de fato, não vai precisar nunca mais voltar para o escritório para atender uma reunião, participar de um closing ou algo do gênero. Partindo da premissa de que não, né, afinal de contas, essa consulta chegou até nós, o pessoal da Fragma faz análise, né, se de fato, quais são as limitações do seu ponto de vista migratório. Então, se do ponto de vista factual for possível, migratório for possível, aí a gente passa para análise do seu ponto de vista fiscal. Por que fiscal, gente?
existe um conceito chamado Permanent Establishment, que basicamente é o seguinte: o fato do Ricardo estar indo para o exterior, para Portugal, por exemplo, como ele vai trabalhar em Portugal, é possível que a legislação portuguesa estabeleça aí alguns requisitos para que esse trabalho não seja considerado como um trabalho que obriga a empresa a manter uma unidade, como se fosse um CNPJ lá, né, uma subsidiária em Portugal. Para deixar mais prático, assim, vamos supor que o Ricardo fosse um italiano e viesse para o Brasil. Se o Ricardo viesse para o Brasil como italiano, empregado da empresa italiana, e trabalhasse no Brasil, representando clientes, abrindo um escritório aqui, contratando PJs, muito provavelmente a empresa italiana estaria aí exposta a um risco de questionamento sobre a necessidade de ter um estabelecimento fiscal aqui no Brasil. Deveria ter uma subsidiária. Então, o nosso time de tributário, nosso time de tax, nesse caso, em parceria com a DLA de Lisboa, vai fazer análise de quais são os limites, né, quais são os requisitos que a legislação local impõe para reconhecer ou não o permanent establishment, para a gente avaliar se essa movimentação do profissional traduz ou não algum risco sob o ponto de vista fiscal. Então, partindo da premissa de que, sob o ponto de vista fático, migratório e fiscal, não tem grandes riscos, é possível implementar, a gente passa para a análise trabalhista. O primeiro ponto é o seguinte: é possível, gente, não tem, assim, é possível a gente apoiar o profissional nesse desejo dele de trabalhar a partir de outra localidade. O ponto relevante desse exemplo, e que também se repete nos demais, é o seguinte: o profissional ele não está indo para fora a mando do empregador. E por que isso é importante? Existe uma lei bastante antiga, ela é de 82, é a 7064, que ela trata da transferência internacional de empregados. Então, é quando o empregador manda o seu empregado lá para fora. Geralmente, quando há intenção de retorno desse profissional, ou seja, uma transferência provisória, o empregador tem que cumprir com uma série de requisitos impostos pela lei. Então, precisa pagar a passagem aérea, precisa pagar um adicional de transferência, precisa atender o melhor dos dois mundos, sob o ponto de vista de legislação, por setor. Esse empregado provavelmente precisa continuar recolhendo, a empresa precisa continuar recolhendo FGTS e INSS no Brasil. Então, assim, é um processo bem mais burocrático, né? Que não é o caso do Ricardo. O Ricardo, ele está pedindo para continuar trabalhando da mesma forma como ele trabalha a partir da casa dele, de outra localidade. Então, se sob o ponto de vista fático, fiscal e migratório está ok, sob o ponto de vista trabalhista, a gente endereça tudo isso através do auditivo, né? Porque tem algumas coisas que a gente precisa endereçar. Como é que vai ficar a jornada de trabalho? Vamos supor que ele esteja hoje em teletrabalho e sujeito ao controle de jornada. Eu vou continuar mantendo esse controle de jornada? Porque tem a questão do fuso. Eu preciso endereçar questões como VR, por exemplo. Vale a pena eu continuar pagando vale-refeição para o profissional no Brasil, se lá fora ele não vai conseguir utilizar? Plano de saúde, não tem cobertura global. Como é que eu consigo cumprir com a obrigação que eu tenho de fornecer esse plano de saúde? Então, tudo isso a gente consegue endereçar por meio de aditivos. Geralmente são tailor-made, a gente atende a demanda pontual do empregador, a partir aí das opções, a gente apresenta algumas opções e a gente constrói esse aditivo para atender aí tanto o anseio do profissional quanto do empregador. Tanabe, você complementaria de alguma forma essa minha fala? A questão tributária, Danilo, acho que é importante lembrar a todos que o próprio trabalhador ele tem que avaliar a possibilidade de bitributação, porque na medida em que ele deixa o país por mais de 180 dias, ele acaba podendo perder a residência fiscal, tendo que recolher impostos, nesse caso aqui em Portugal, e aí a questão vai ficar bastante cara, essa mobilidade, que pode até inviabilizar. Outro ponto se ele não tivesse cidadania portuguesa, teria que procurar, né, uma assessoria migratória com a Fragomen para obter uma autorização de trabalho, alguma coisa nesse sentido, algum visto similar, para que ele pudesse exercer as atividades de lá, porque, na verdade, não é todo país que aceita, né, a condição de nômade digital. Portugal ainda não está nessa listagem. O Diogo e a Paloma vão falar sobre isso no final, mas basicamente era esse aspecto tributário, né, individual dele, que pode inviabilizar o sonho de ficar um tempo morando em Portugal, exercendo a atividade dele remotamente para a sociedade brasileira. Eu só complementaria com isso. Legal, tá? Já passaria para o caso 2. Lembrando, pessoal, aí, gente, que Q&A, manda as perguntas para nós aqui, que a gente vai respondendo ao longo da apresentação. E se não tiver tempo, a gente responde
posteriormente por meio de e-mail, tá? Boa. Bom, eu vou começar aqui o segundo caso. Esse caso é da empresa XYZ. Ela tem uma posição a ser ocupada e ela encontrou a Ana. Só que a Ana é uma americana, ela mora na Flórida e ela tem um fit perfeito para essa vaga. Acontece que a XYZ não quer abrir e não tem uma subsidiária nos Estados Unidos, mas tem interesse em contratar a Ana. Ao mesmo tempo em que a Ana aceita a posição de emprego, ela não quer se mudar para o Brasil. Então, a pergunta que a gente faz aqui para o debate é se é possível que a empresa XYZ contrate a Ana, né? E aí eu vou passar de novo a bola para o Tanabe, porque a gente trabalhou num projeto bem grande, muito parecido com esse exemplo. Tanabe, é possível contratar a Ana? Esse caso é bem interessante. Sim, é possível contratar a Ana. Acho que é importante a gente depois endereçar junto com o Diogo e com a Paloma, porque tem uma peculiaridade em relação migratória, porque eu não posso assinar um contrato com um estrangeiro, um contrato brasileiro com estrangeiro, sem que ele tenha autorização de trabalho. Então, o Diogo e a Paloma vão explorar as possibilidades de visto e autorização de trabalho que a Ana poderia obter, mas sim, é possível. Ana seria uma empregada brasileira, com contrato brasileiro, exercendo sua atividade nos Estados Unidos. É claro que a gente tem que sempre procurar endereçar a questão do permanent establishment, e os Estados Unidos é um país que ele é um pouco mais rigoroso com relação a essa questão. Esse risco do permanent establishment, então, é mais presente. Como você amplia esse risco e como você pode minimizar esse risco? Se a Ana está prestando serviço exclusivamente para a sociedade brasileira e ela não está explorando os recursos dos Estados Unidos, da Flórida, do local onde ela não está vendendo para clientes americanos, ela não está captando clientes americanos, ela não está utilizando nenhum tipo de suporte do governo americano para exercer as atividades dela, então, obviamente, se você reduz a chance de uma exigência de um permanent establishment, a abertura de uma filial brasileira nos Estados Unidos. O problema, um problema que deve ser bem endereçado aqui é a questão da bitributação, porque, na verdade, ela tendo contrato brasileiro, ela obtendo a permanência e a residência aqui no Brasil por meio do visto, ela vai ter que pagar imposto no Brasil, e a partir do momento que ela está oferindo um salário, mesmo que no exterior, ela vai ter que declarar essa remuneração lá nos Estados Unidos, e lá ela vai pagar imposto novamente. Então, a questão tributária ela tem que ser bem endereçada para que ela não tenha que pagar, tente evitar o pagamento do tributo aqui no Brasil, que seria de 25%, por se tratar de prestação de serviço de mão de obra no exterior, não é o 27,5%, tá? E tem que endereçar isso para evitar essa bitributação, tá certo? Eu vou aproveitar só para responder duas perguntinhas aqui, uma da Vera Randazzo e uma da Júlia Peluso, que se referem a benefícios, né? A primeira da Vera refere-se ela pergunta se a empresa tem obrigação de manter o ticket de refeição e plano médico com cobertura internacional. Veja bem, se a iniciativa de deixar o país não é da empresa, então ela não precisa manter o plano de cobertura internacional. Com relação ao benefício do Vale Alimentação, isso é previsto, a regra está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho. Então, a Convenção Coletiva de Trabalho estabelecendo e não tendo exceção para o trabalhador que se mudou de país, a empresa deve continuar observando, né, a Convenção Coletiva de Trabalho, o Acordo Coletivo de Trabalho, mantendo o plano de saúde local e mantendo o Vale Refeição. E a mesma pergunta que é da Júlia Peluso, que ela pergunta que se o trabalhador tem a iniciativa de ir para o exterior, a empresa é obrigada a dar plano internacional? Não, a empresa não é obrigada a dar plano internacional. Ela pode conceder o plano internacional de acordo com uma negociação que ela vai fazer com o trabalhador. Mas isso depende muito desse termo aditivo, e acho que a Paloma e o Diogo vão tocar nesse assunto. Fundamental
né, nesse momento, as empresas terem uma política interna, né, elaborarem uma política interna que vá tocar nos aspectos migratórios, que vá tocar nos aspectos trabalhistas, que vá tocar nos aspectos fiscais, porque senão o que vai acabar acontecendo é que os trabalhadores vão começar a sair para outros países, trabalhar remotamente sem comunicar ao empregador. E aí, esse é um cenário que já aconteceu, e para evitar isso, é importante que você crie regras dentro da empresa para que o trabalhador sinta-se acolhido com relação a isso, abra um canal de diálogo e possa, obviamente, dependendo do país, fazer uma boa negociação de um termo aditivo com as condições para que ele possa fazer essa aventura, vamos dizer assim, de exercer atividade remotamente em outro país. Mas eu não quero me alongar aqui. Sendo possível contratá-la, Paloma e Diogo, como a gente pode fazer do ponto de vista migratório para que eu possa tirar a documentação dele, para que eu possa abrir conta bancária, para que eu possa efetivamente assinar um contrato de trabalho com um estrangeiro que vai continuar permanecendo residente lá nos Estados Unidos. Tá, você já está dando spoiler aí do próximo caso. A gente vai falar um pouquinho das políticas depois, Tanabe, mas falando nesse caso especificamente, assim, o Brasil, infelizmente, né, apesar de ter sido aí durante toda a pandemia um país com pouquíssimas restrições imigratórias, a gente ainda não avançou nesse aspecto e, portanto, a gente ainda não tem uma categoria de visto específico para a nômade digital. Então, nesse caso, a gente não vai ter muito para onde correr, não. A empresa vai precisar aplicar uma autorização de residência, né, para a ANA. Essa empresa brasileira vai ter que solicitar junto ao Ministério da Justiça. A ANA vai precisar, né, já respondendo aqui uma pergunta da Vera, tirar o CPF, ela vai precisar fazer o registro dela na Polícia Federal para que ela obtenha o número do RNM, o protocolo, posteriormente o cartão, até para que ela possa ser incluída em folhas de pagamento e receba pelo menos parte do salário, né, aqui no Brasil. Então não vai ter jeito, ela vai ter que vir pelo menos uma vez para cumprir aí essa etapa local mandatória que a gente não tem como fugir. Outro ponto que eu acho que a gente tem que pensar aqui na ANA, então ela pode vir uma única vez, resolver toda essa questão imigratória, para que ela possa, então, né, receber salário e ser contratada uma funcionária brasileira, ainda que trabalhando remotamente, e ela vai ter que só se atentar também para não permanecer fora do país por mais dos 2 anos, para que ela, de fato, não perca, então, essa condição imigratória que ela vai ter. Mas não tem jeito, ela vai ter que vir um pouquinho para cá. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso de forma remota. Bom, vamos falar, então, agora do terceiro caso, né? Já que a gente não teve muita solução ainda, espero que a gente, né, quem sabe a gente não tem novidades aí do Brasil em breve. Mas o nosso terceiro caso, a gente vai falar da empresa Star. A empresa Star, ela recebeu a notícia de que um dos seus funcionários está vivendo fora do país desde o começo da pandemia, ou seja, 10 meses. A empresa Star deveria se preocupar? Tomar alguma ação? Esse funcionário tem funções administrativas e está trabalhando de maneira remota. Bom, esse terceiro caso é um pouco mais complicado, né? Eu acho que o principal, e aí um pouco do Tanabe adiantou, ele traz, eu acho que a principal mensagem do quão importante é a gente criar esse canal de comunicação, né, entre a empresa e os seus funcionários, porque é primordial que a gente saiba onde eles estão, né? Então, o que a gente tem visto, né, Diogo, com essas empresas que a gente trabalha, é uma enorme quantidade de pedidos, né, desses funcionários que querem trabalhar fora. Então, o que a gente tem que fazer? Assim, não tem mais como fugir. É uma realidade, a gente precisa, então, formalizar isso, né? Então, a gente precisa criar políticas ou, então, reformular essas políticas já existentes para que a gente abarque, então, todas essas questões do trabalho remoto, seja por um prazo curto de tempo, né? A gente tem empresas que aí permitem 60, 90, até 180 dias, mas o que a gente não pode é fechar os olhos e correr o risco de perder esses funcionários, de perder os talentos e de não conseguir reter pessoas que são importantes para a gente, né? Isso a gente tem visto, como o Diogo começou falando lá no início, a quantidade que a gente
tem comprovado aí nas pesquisas de pessoas que querem trabalhar e que pretendem ser, né, nômades digitais no futuro, ou pretendem trabalhar fora do seu país de origem ou lugares diferentes, tem aumentado cada vez mais. Então, a gente precisa formalizar isso, e principalmente para a parte da empresa, né, para evitar qualquer tipo de responsabilidade que isso possa recair para a empresa. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente reforça aqui que é importante ter esse parceiro de imigração, um parceiro, né, que cuide da área trabalhista e fiscal, para que a gente consiga verificar, por exemplo, na parte migratória, se é preciso algum tipo de visto para aquele país que o seu funcionário deseja ir, se o funcionário pode trabalhar, por exemplo, com visto de turista desse país, ou se ele precisa de uma categoria de visto específico, mais adequada, ou se aquele trabalho é permitido por aquele período de tempo, enfim, são muitas variáveis que a gente precisa mapear, e é importante que você tenha alguém que consiga te ajudar na construção ou na reformulação dessa política. Mas essa é só a parte migratória, tem muito mais coisa envolvida, né, Danilo? O que você conta aí para a gente desse caso? Quais são as nossas preocupações? Sem dúvidas, Paloma, e é muito interessante, né, porque bem no comecinho da pandemia, acho que as pessoas estavam, obviamente, com mais receio de fazer qualquer tipo de movimento, então aqueles profissionais que foram colocados em teletrabalho ali, emergencial, ficaram em suas casas. Depois de alguns meses, a gente começou a receber a demanda de meu empregado se mudou para Santos, meu empregado se mudou para a Serra, e de repente começou a aumentar, agora meu empregado está na Bahia. Até que a gente começou a receber informações e consultas de cliente que está empregado na França, tem que estar na Inglaterra preso, não consegue voltar, e tudo isso também porque as empresas não tinham políticas claras sobre o teletrabalho, né? O que é importante a gente lembrar, né, gente? O teletrabalho, ele é o trabalho que é realizado preponderantemente fora das dependências do empregador, mas a própria lei fala o seguinte, que eventualmente o trabalho realizado dentro das dependências do empregador, por si só, né, não se caracteriza o teletrabalho. O que isso quer dizer? Quer dizer que a própria lei reconhece a possibilidade de, eventualmente, você demandar esse trabalho dentro do seu espaço físico. E por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que você tenha um grupo de profissionais que vai continuar em teletrabalho, mas que, eventualmente, você pode precisar desse profissional dentro do seu escritório. Então, a gente tem endereçado esses temas no aditivo. Então, para aquele grupo de profissional que eu preciso que ele esteja, pelo menos, próximo à companhia, né, ele tem o dever. Então, algumas empresas são mais flexíveis, assim. Então, ela fala o seguinte, olha, você pode trabalhar de onde quiser, no regime de teletrabalho, mas eu posso convocá-lo para atender reuniões presenciais, ou reunião com cliente, ou algo do gênero. Nessa hipótese, você precisa estar no escritório em até 24 horas do momento que eu te comunicar, né? Então, já existe um prévio ajuste desse dever de comparecimento eventual dentro do escritório. O que a gente tem percebido? Que com esse aumento dessa demanda pelo trabalho de qualquer localidade, inclusive do exterior, as empresas têm estabelecido em suas políticas o teletrabalho regular, né, e colocando capítulos específicos para Anywhere Office, que geralmente o profissional precisa questionar ao empregador se é possível trabalhar a partir de outra localidade que não o Brasil, né? Porque, como você bem pontuou, Paloma, existe uma série de riscos associados também a esse movimento. Existe um trabalho bastante relevante de background para a gente identificar se é possível ou não, e quando o empregado, como nesse caso, toma a decisão de sozinho ir para um outro país, ele está expondo à companhia determinados riscos. Então, nessa situação, a empresa, o que ela pode fazer, né? Primeiro, entender se de fato é possível que esse profissional continue trabalhando de outra localidade, né? Porque, sob o ponto de vista contratual, né, e aí olhando só para a lei trabalhista, tá? Eu posso notificá-lo, dizer o seguinte, olha, profissional, você precisa retornar para o ambiente de trabalho físico, porque hoje a gente já não tem mais restrição para esse retorno, e você precisa estar aqui em 15 dias. A lei permite que você faça essa conversão. Mas vamos assumir que não é o caso, que o profissional, na verdade, a empresa quer manter esse profissional. Aí, de novo, a gente precisa fazer análise do ponto de vista migratório, que daí a gente conta com a Paloma, com o Diogo, a gente precisa fazer análise do ponto de vista fiscal, né, e aqui tem um temperinho maior, né, porque o profissional já está há 10 meses fora do Brasil, né, inserido nesse país, o que pode traduzir um risco maior do ponto de vista fiscal, né, do permanent establishment. E aí endereçar também todos esses temas através do aditivo. Quando aconteceu algumas situações nesse sentido, o próprio aditivo, ele faz
menção ao fato de que o profissional fez esse deslocamento sem comunicar ao empregador, né? Porque aí a gente também já vai definindo o tom do porquê que aceitamos essa condição 10 meses depois do movimento dele. Eu só queria aproveitar para tratar de uma pergunta, acho que não sei se foi a Edileuza que trouxe, acho que sim, isso, é Edileuza, sobre enquadramento sindical. Edileuza, esse tema foi super discutido bem logo no começo da pandemia, porque aconteceu, as pessoas começaram a se mudar, né, e as empresas também passaram a contratar a partir de outras localidades, né, então tem empresa contratando no interior de Minas Gerais, uma empresa que só tem operação aqui em São Paulo. Como é que fica o enquadramento sindical? E o mesmo vale lá para fora, tá? O nosso entendimento, e a gente já tem algumas decisões nesse sentido, é de que o enquadramento sindical ele é feito com base na empresa que toma o serviço, na localidade da tomadora dos serviços. Então, se eu estou trabalhando lá em Minas Gerais, mas em favor da unidade de uma empresa sediada aqui em São Paulo, ou seja, não estou desenvolvendo negócios, vendendo lá em Minas Gerais. Eu sou um programador e estou trabalhando do interior de Minas Gerais. O local da tomadora de serviços é o que vai definir o regramento do enquadramento sindical, tá? Então, a nossa leitura do enquadramento sindical nesse mundo de pandemia é esse, tá? E no mundo de teletrabalho. Ainda não tem nada objetivo na lei nesse sentido, mas já existe jurisprudência que defende essa nossa opinião. Tanabe, você tem alguma coisa a complementar? Tenho só essas perguntas, que são inúmeras perguntas aqui, que tanto da parte migratória como da parte trabalhista, né? Tem uma questão aqui relacionada à conversão de VR para o trabalhador que está residindo fora do país, se eu tenho que converter o VR em dinheiro. Obviamente não, você está cumprindo a Convenção Coletiva de Trabalho. É importante deixar claro que, no caso da Ana, por exemplo, o que vale para ela é a regra do contrato brasileiro. Ela foi contratada para residir no Brasil, para morar no Brasil, e a empresa está abrindo uma exceção e está deixando ela residir lá na Flórida. Nesse caso, eu não tenho que observar piso salarial da Flórida, não tenho que observar a legislação, com exceção, né, obviamente, das normas de saúde, segurança e ensino e trabalho, que aí sim você aplica as normas locais. Eu tenho que observar ela como se estivesse aqui no Brasil e respeitar a Convenção Coletiva de Trabalho, respeitar os ajustes salariais aqui. E se ela vai perder dinheiro com a conversão do câmbio, que é uma coisa que a gente já falou lá na frente, isso o que vai determinar se eu sou obrigado a observar o câmbio ou não vai ser justamente a proposta de trabalho que for oferecida a ela. Existem empresas que hoje estão contratando mão de obra no exterior, fixando a remuneração em dólar e fazem o ajuste da diferença de câmbio de 6 em 6 meses, de 12 em 12 meses. Então, assim, é uma situação que, de novo, tem que ter uma política genérica, mas tem que ser analisado caso a caso, dependendo do país. Até muitas vezes para evitar bitributação, né? Porque, imagina, pagar imposto em 2 países é uma coisa terrível. Mas eu queria envolver um pouquinho mais aí o Diogo e a Paloma, porque tem questões aqui que me chamaram a atenção, né? Tem uma questão aqui que foi trazida pela Vera Randazzo e pelo Renato Gomes, né, da possibilidade, quais são os riscos envolvidos aí de ele ficar só com visto de turista em alguns países, né? Ele vai lá, fica como turista, não pede visto nenhum, exerce atividade remota dele dentro, respeitando os prazos de 90 dias. E qual seria o risco migratório numa situação dessa? O que pode acontecer com essas pessoas? Tá. Na verdade, eu acho que a gente tem que analisar várias situações, né? A empresa, depende para onde ele vai, então eu acho que a gente tem que mapear, depende do país onde ele quer ficar. Então, dependendo do país, sim, ele pode ficar os 90 dias trabalhando para a empresa no Brasil, de forma remota, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa avaliar se é um local onde ele pode trabalhar como visto de turista, ou se é um país que exige que ele tire alguma categoria de visto mais adequado. Então, a gente precisa entender. Então, na verdade, assim, a resposta depende. Ele poderia, para alguns lugares, ele poderia sem problema nenhum, sob o ponto de vista migratório, desde que ele continue trabalhando de forma remota para a empresa única e exclusivamente do Brasil, porque a gente já abordou aí as outras questões trabalhistas, então precisa estar vinculado a essa empresa brasileira. E se for também com base na sua nacionalidade, um tempo que permita que você fique naquele país, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa acompanhar. Então, a gente precisa mapear essas duas situações. Se em função da nacionalidade você tem esse prazo, qual é o prazo que você tem para ficar naquele outro país, a gente ignorando fronteiras abertas nesse momento.
E o segundo ponto que a gente precisa analisar é se aquele determinado país onde você quer trabalhar, ainda que seja única e exclusivamente de forma remota para o seu empregador brasileiro, se ele permite que você trabalhe com esse visto ou se ele exige que você tenha uma categoria de visto específica. Legal, Paloma. Danilo, eu tenho uma pergunta para você aqui que é bem interessante. No caso da Ana, caso 2, tá? Antes de passar aqui para a última parte da nossa apresentação, no caso da Ana, eu poderia contratar uma empresa para evitar esse risco do permanent establishment, sabe? Porque a gente entende que tanto Canadá como Estados Unidos tem uma série de restrições para o exercício de atividade remunerada com o pagamento feito no exterior, a declaração disso pela autoridade tributária americana e tudo mais, e a necessidade, né, e o risco de a empresa ser obrigada a ter uma filial nos Estados Unidos. Imagina o custo de tudo isso. Você entende que uma terceirização, uma contratação de uma empresa como a Manpower, a Adecco, a própria Brunel, que é cliente do escritório, mitigaria esse risco trabalhista de não ter que ter o permanent established? Nabi, acho que sim, né? É uma opção sem sombra de dúvidas. O que a gente tem percebido bastante movimentação nesse sentido, né? Geralmente recebendo mão de obra aqui no Brasil, então empresas que não querem ter a sua operação, abrir um CNPJ aqui, abrir uma subsidiária no Brasil, elas contratam através desse tipo de empresa. Obviamente, a gente sempre precisa consultar a legislação do país, né, em que esse profissional vai ser contratado. Estados Unidos tem uma legislação bem mais flexível nesse sentido, então o meu guess aqui seria que, sim, de fato, é possível fazer essa contratação por meio dessa empresa lá nos Estados Unidos, mas é óbvio que a gente precisa sempre analisar a legislação do local dessa contratação para ver se a gente não está aí também implicando algum risco desconhecido, né, do ponto de vista da legislação local só. Então, mas a minha opinião é de que seria possível sim, Tanabe, obviamente fazendo ressalva em relação à aplicação da legislação americana. Exatamente. Nesse caso, Danilo. Nesse caso, contratando por uma empresa terceirizada, se reduz drasticamente o risco de permanência estável, não tem que pedir visto, ela já vai ser uma empregada americana e obviamente, vai aplicar a legislação americana. Então, não tem absolutamente... Ela vai ser uma empregada americana vivendo nos Estados Unidos. Não tem absolutamente nada a ver com Anywhere Office, nesse caso. Ele só vai ter o trabalho remoto prestado dos Estados Unidos para o Brasil, e sendo remunerado e empregado por uma empresa lá nos Estados Unidos. Mas eu não queria me alongar mais. Vamos para a parte final, né, Diogo? Agora tem algumas coisas interessantes em relação ao visto de nômade digital. Porque a gente falou tanto de riscos, né, de como é difícil, né, de quantas considerações que a gente precisa fazer antes de aprovar, mas é porque, na verdade, o que a gente veio trazer é que isso já acontece dentro das empresas, né, é importante a criação dessa política para que você tenha um controle sobre isso, porque senão a criação da política vai mitigar o seu risco. Né? Se você tem um canal de confiança em que as pessoas comunicam para a empresa para onde elas vão, de onde elas vieram, qual o interesse, por quanto tempo eles querem ficar, esse canal vai ser utilizado e a empresa pode aprovar, ou enfim, ela vai ter noção do risco que ela quer correr ou não, ou ela vai indicar para quais países, por exemplo, que aquele profissional pode viajar sem qualquer tipo de problema. Né? A gente não está falando de viagem ao Brasil. Né? No começo a gente mencionou que a gente ia para a Serra, porque a gente tinha uma quantidade de restrições gigantescas. Né? Então ia para casa de praia, ia Airbnb, né? Fazia localmente, a gente foi crescendo. Né? Foi para o Nordeste, foi para o Sul, e agora a gente está indo para fora, porque a gente pode viajar para o exterior. Né? Estados Unidos abrindo agora a partir de novembro, né? Tá todo mundo desesperado para ir para os Estados Unidos agora também. A busca é gigantesca. E a gente quer dizer para as pessoas que elas podem, né, que as empresas devem criar uma política de permitir que as pessoas trabalhem no exterior. O que nessa política ela precisa tomar todos os cuidados, desde a aprovação, né, e aí a gente vai algumas dicas de como que ela pode criar essa política. Ela precisa entender qual é o público. A gente falou muito de geração millennium, geração Z, mas tem uma geração mais antiga também, porque é caro ser nômade digital por longo tempo. Né? A gente falar em converter um salário em real para um salário em euro, né, não é tão simples assim. Não são todas as pessoas que podem.
né? Mas está aumentando, né? Cada dia a gente vê uma quantidade maior de profissionais de categorias buscando viajar para o exterior. E sabe, ter um parceiro em que você confia é super importante, né? Você tem um profissional querendo trabalhar na Austrália por 90 dias a turismo, por exemplo, se ele não tem um visto adequado, né? Se ele não tem um visto de turista, ele vai ser deportado, você vai perder por uma semana aquele profissional. Então, você criar uma política, mas você conseguir apoiar aquele profissional que está viajando também, né? Qual é a categoria de visto adequada, que pode trabalhar ou não, né? O acordo de teletrabalho, que é importante, o tempo de permanência. O Tanabe e o Danilo falaram bastante sobre o permanent establishment, né? Saber onde a empresa tem filial, ou qual o tempo que para aquele país tem determinadas regras que você pode ultrapassar ou não, ou o tempo também migratório, né? Que a gente falou muito em 90 dias, as perguntas chegaram se eu posso autorizar por 90 dias. Tem país que você nem pode ficar por 90 dias como turista, tem país que o prazo é até menor, ou tem país que esses 90 dias pode ser prorrogado, ou a gente já chega com 180 dias, mas será que eu posso trabalhar nos 180 de forma remota? São muitas as perguntas. E a lista dos países com restrições. Eu diria que, no olhar do estrangeiro, o Brasil talvez até fosse um país na lista de restrição pela complexidade tributária e trabalhista, né? Mas a gente também tem alguns países que são muito complexos e a gente sugere que se evite, né, internamente por questões da própria empresa ou da nacionalidade da própria empresa. E aí, a hora do print, né, são os países que têm um programa de nômade digital. E essa é uma lista super dinâmica. Assim como a gente fala dos países com restrições ou com flexibilizações de entrada de brasileiros, que é uma lista atualizada diariamente, essa também é uma lista que precisa ser atualizada diariamente. Tanto que ontem ela ficou desatualizada. Eu fiz essa apresentação há pouquíssimo tempo atrás com um grupo de pessoas e ela já está desatualizada ontem, a Grécia aprovou. Então, nessa apresentação a gente já pode incluir a Grécia. A Grécia já tem um programa de nômade digital por até 1 ano. Então, já é possível trabalhar de forma remota na Grécia também. Lembrando que o nômade, quem pede o visto é ele próprio. Então, não tem um patrocínio da empresa, né? Então, ele mesmo pode aplicar por aquele visto. Então, essa é uma das inúmeras vantagens do nômade digital. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. A gente já pode ir para o Caribe praticamente inteiro, tá vendo? Só dá notícia boa agora, né? Depois de tantos riscos, a notícia é boa, a gente pode viajar, né? Mas é muito importante a gente olhar para dentro de casa o que as pessoas querem, né? E se a gente não está ouvindo muito isso, principalmente em empresas maiores, é porque talvez esteja acontecendo, a gente não esteja sabendo. Então é melhor ter a política e ter um canal para que a gente possa acompanhar e ter um controle sobre essa movimentação. Diogo, estou muito feliz aqui que eu recebi um monte de pergunta aqui, e como a gente ainda tem 10 minutinhos para a gente finalizar, eu vou endereçar algumas perguntas aqui que foram encaminhadas pelo nosso Q&A aqui. E tem uma pergunta da nossa amiga Diana Quintas, que obviamente queria estar aqui com a gente, participando do evento, né? E ela não se conteve e mandou uma questão trabalhista ainda. Vou passar essa questão aqui, vou passar essa bola para o Danilo. Danilo, pergunta da nossa querida Diana Quintas. Como fica a questão trabalhista se um funcionário fizer questão de trabalhar em um país onde a empresa não tenha filial lá e não queira correr risco de permanent establishment? E, portanto, a empresa não permita a ida, mas mesmo assim, essa pessoa vai. Ou seja, funcionário quer ir para os Estados Unidos, a gente não tem filial, não quer correr risco de permanent establishment, fala, você não vai. Aí ele vai lá e vai. Assim mesmo, vai na marra. Começa a trabalhar remotamente na marra. Né? Como fica a questão trabalhista? Quais as medidas que a empresa ela pode tomar, disciplinares, né, para estimular esse trabalhador a retornar para o Brasil? Legal, Diana. Obrigado pela pergunta. É bem bastante revoltado esse profissional, né? De fato, assim, ele tem o dever de cumprir com as obrigações do contrato de trabalho dele. E existindo uma política, de novo, eu sei que parece repetitivo, mas é importante, né? Porque existindo uma política com previsão clara de que ele não pode sair do país sem autorização prévia do empregador, a recusa do profissional no cumprimento dessa norma, ele é ato de indisciplina, tá? Então, ato de indisciplina é uma das hipóteses que a gente consegue aplicar uma justa causa. Então, se o profissional toma essa decisão
após a negativa do empregador, a gente pode começar um processo de aplicação de medidas disciplinares. Geralmente começa com advertência, com suspensão, e a gente pode caminhar até para uma justa causa. E a justa causa pode ser tanto sob o ponto de vista do ato de indisciplina, que basicamente é descumprimento de normas circulares da companhia, ou pelo abandono de emprego, né, pelo fato dele ter abandonado espontaneamente o emprego. É claro que o abandono de emprego é um pouquinho mais questionável, porque ele não teve a intenção de abandonar o emprego em si, né? Ele pode argumentar que ele estava lá com o notebook, que ele vai continuar trabalhando. Por isso que a regra estabelecida por meio de uma política, ela te dá um posicionamento melhor para aplicar a medida disciplinar, né? Eu, na minha opinião, é claro que a gente precisa analisar caso a caso, mas para mim é um descumprimento bastante grave de uma política interna que pode traduzir em sérios riscos para o empregador. Então, aquela fidúcia que você precisa ter na relação de emprego, para mim, ela quebra aí. Né, se o profissional te enfrenta e toma a decisão de ir, apesar de orientado, né, a não ir, na minha percepção, é uma violação bastante grave do contrato de trabalho, que aí, a depender da situação fática, permite até que você avalie a aplicação de uma justa causa. Perfeito, Danilo. Tem uma outra pergunta aqui da Vera Radazzo agora para os nossos colegas da Fragomen. No caso da Ana, né, o processo de atestado médico ocupacional será realizado no Brasil? Ela terá que vir para cá para emissão dos documentos, CPF, RNE, carteira profissional? O caso da Ana é o 2. Sim, sim. A Ana que quer continuar, é o talento, né, que a empresa quer contratar e ela, de qualquer forma, quer continuar. Sim. Como a gente falou, infelizmente, né, o Brasil não acompanhou, a gente não tem esse visto, então a gente vai ter que pedir uma autorização de residência para a Ana e ela terá que vir ao Brasil, sim, pelo menos uma única vez, para se registrar na Polícia Federal. A gente até, com a questão do Covid, a gente tem aí uma forma mais fácil de obtenção do CPF, né, teve um facilitador aí nesse processo, mas ainda assim o registro na Polícia Federal é algo que a gente não consegue fazer de forma remota. Então, ela vai precisar, a gente consegue tirar o CPF da Ana, mas ela vai precisar vir ao Brasil para se registrar na Polícia Federal e para que, então, a gente consiga, enfim, incluir ela em folha de pagamento, ela vai obter lá o protocolo do RNM, alguns meses depois o cartão, e aí ela vai conseguir abrir uma conta em banco e começar a receber pelo menos parte do salário dela no Brasil, né, ser incluído em folha de pagamento local. Então, sim, a resposta é que ela vai precisar pelo menos fazer uma viagem ao Brasil para cumprir essa etapa local na Polícia Federal. Legal, Paloma. Obrigado. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que eu posso responder isso daqui eu mesmo, que é uma pergunta do Diogo Rodrigues e da Edileuza Porto, que falam justamente, mas peraí, qual é a legislação aplicável nesse caso? Né? Se trata-se de uma jurisdição internacional concorrente, eu acho que aqui vale dar uma resgatada um pouquinho, né? Quais são os princípios do direito do trabalho no Brasil? O direito do trabalho no Brasil, até mais ou menos uns 15 anos atrás, aplicava um princípio que a gente chama de lex loci executione, que era o quê? É o princípio da aplicação da norma do local da prestação de serviço. Imagina só a situação que eu transferisse um trabalhador para exercer uma atividade em outro país, por exemplo, na Argentina. Então, se ele está na Argentina, ele vai exercer a atividade na Argentina de acordo com a legislação argentina. Esse princípio, ao longo dos anos, nos últimos 15 anos, ele mudou para se aplicar a legislação mais benéfica para o trabalhador, que eles falam o seguinte, in dubio pro operário, ou seja, na dúvida de qual jurisdição e qual norma aplicar, eu vou aplicar o conjunto de normas que seja mais favorável ao trabalhador. E, evidentemente, quando você faz uma análise internacional das normas trabalhistas, você vai notar que a legislação brasileira é uma das mais favoráveis ao trabalhador, exceção feita à possibilidade de desligamento sem justa causa, do que as outras normas, porque aqui no Brasil são 30 dias de férias, independente dos anos de trabalho. Aqui no Brasil a gente tem um fundo, né, que é um Unemployment
Fund, que é o FGTS. Aqui no Brasil a gente tem 13º salário. Aqui no Brasil a gente tem 1/3 a mais de férias. Aqui no Brasil a gente tem uma série de benefícios que são estendidos além do que é previsto na legislação trabalhista, que estão previstas em convenções ou acordos coletivos de trabalho. Então, em geral, quando você tem esse conflito de jurisdição concorrente, é aplicada a norma brasileira. Especialmente no caso da ANA, por exemplo, vai ser aplicada a norma brasileira porque a gente sabe que a legislação americana, especialmente a legislação da Flórida, porque nos Estados Unidos, gente, a norma trabalhista, ela é por estado ainda. Especialmente da Flórida, ela é menos favorável ao trabalhador do que a norma brasileira. A única, de novo, trazendo aqui, a única exceção que vocês devem observar que vai ser, sim, que vai prevalecer a norma local, são aquelas relacionadas à saúde, segurança e medicina do trabalho. Por isso, por exemplo, quando a gente trabalha no regime embarcado, o pessoal que trabalha em exploração e produção de petróleo, quando ele vai para os Estados Unidos trabalhar a serviço da empresa, da sociedade brasileira, Petrobras, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é obrigado a observar as normas de saúde, segurança e medicina do trabalho daquela plataforma. Então, se aquela plataforma tem uma restrição, o embarque com mais dias, ou ela tem uma restrição de embarque para ausência de alguns treinamentos, o brasileiro vai ter que se submeter, sujeitar às normas de saúde, segurança e medicina do trabalho daquela região. Você imagina que maluquice ia ser se eu importasse a mão de obra, ou seja, trouxesse um grego para trabalhar numa empresa brasileira e a legislação grega prevalece sobre a norma de segurança brasileira. Eu teria que escrever todos os meus anúncios em grego. Porque senão eu não estaria cumprindo, né, não estaria em compliance com a determinação legal de se expatriar um grego aqui no Brasil. Então, é importante deixar claro, a jurisdição é a jurisdição concorrente, a legislação com relação à saúde, segurança e medicina do trabalho aplica-se à americana, o restante, a brasileira, porque a brasileira é mais benéfica, só por esse aspecto, tá certo? Eu tenho mais algumas questões aqui, gente, mas como a gente já está nos finalmente, eu queria só já endereçar, já deixar claro para vocês, né, os nossos cartões estão todos aí, do Diogo, da Paloma, meu e do Danilo. Eu queria só dizer que todas as perguntas serão respondidas, porque com base no nome da pessoa que perguntou e o e-mail do cadastro, a gente vai encaminhar a resposta para vocês. Nós vamos consolidar o Q&A com todas as respostas bem objetivas para ser encaminhado a todos os participantes. Esse webinar está gravado, certo? Vai ser divulgado o link em breve, né, nas redes sociais, tanto da Fragomen como do Campus Melo, né? Eu queria, então, fazer as considerações finais minhas, né? Agradecer aí a audiência de vocês, depois eu vou passar a palavra para os meus colegas. Então, muito obrigado, fico feliz de mais uma vez estar aqui, compartilhando esse tempo com vocês. É um tema bastante polêmico, eu vi que tem um monte de perguntas super interessantes aqui, com relação a controle de jornada, com relação ao modelo híbrido, com relação a mais benefícios, responsabilidade objetiva do empregador, como é que fica nessas questões e outras questões imigratórias, mas isso a gente vai ter que deixar para um próximo webinar ou, obviamente, respondendo por e-mail, né? Danilo? Perfeito, pessoal, agradeço a presença, de novo, Tanabe, Paloma, Diogo, obrigado aqui pela oportunidade desse debate, espero que vocês tenham aproveitado bastante, a gente vai, como o Tanabe comentou, responder todos os questionamentos por e-mail e qualquer coisa que vocês precisarem, pode contar conosco. Paloma? É isso, gente, muito obrigada, prazer. Estamos à disposição, espero que tenha sido bastante útil. A gente tentou trazer uns casos concretos aí, né, para a gente conseguir colocar todas essas teorias aí um pouco na prática, mas estamos à disposição, fiquem à vontade, a equipe da Fragomen está aqui, a gente vai responder todas as perguntas e também posteriores, porque às vezes é tanta informação, né, que depois quando a gente para, as dúvidas aparecem, mas fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Bom dia a todo mundo, bom trabalho. Bom dia a todos, obrigado também pelo painel, foi ótimo dividir com vocês. E só reforçar a mensagem, a gente não veio dizer que não pode, a gente veio dizer que pode, a gente deve olhar para os nossos talentos, a gente deve permitir que eles viagem, que a gente perguntou muito sobre os talentos de fora, né? Muitas dúvidas sobre a competição por talentos no exterior, mas lembrem-se que a gente precisa manter também aqueles talentos que a gente tem. Então, a gente precisa permitir que eles viajem
E o recado é esse. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia. Foi um enorme prazer estar aqui. A apresentação vai ser enviada para todos os presentes também. Muito obrigado. Incluindo a Grécia, hein? É novidade. É verdade. Tchau, gente. Tchau, Bom tchau. trabalho. Tchau, tchau.